Bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou conversar com Milton Alves. Ele que é ativista político e social, jornalista, colaborador em diversos veículos da mídia progressista, é autor do livro A Política Além da Notícia e a Guerra Declarada contra Lula e o PT, que trata da Operação Lava Jato, né, e do golpe contra o governo da presidente Dilma. E ele está lançando agora, né, acabou de lançar, lançou ontem, na verdade, o livro A Saída pela Esquerda. Bem-vindo, Milton. Bem-vindo, Ana. Bem-vindo a todos que acompanham o teu trabalho pelo canal e no site Curitiba Suburbana, que eu contribuo com muita honra, modestamente, com meus artigos, né? E hoje estou preparando um novo sobre a eleição norte-americana e te envio mais tarde. Então, agradeço mais uma vez a tua gentileza, o espaço, e vamos conversar um pouco, né, sobre política, propriamente sobre o livro, né? Eu que agradeço por ter aceitado aí vir bater esse papo com a gente. É um livro muito interessante, que eu já tenho ouvido falar bastante, né? E que eu tenho certeza que é importante aí para todo mundo que quer entender um pouquinho do que tem acontecido na história recente do Brasil, né? É um livro que todos devem realmente buscar ler. Então fala para a gente um pouquinho desse livro, qual que é a ideia, de que forma que você organizou ele, enfim, fala para a gente um pouco sobre certo. O livro. Ontem, como você falou, nós fizemos um lançamento, foi bacana, era um sábado ensolarado em Curitiba, né, que é até de certa maneira raro, né? E tivemos a oportunidade de falar para mais gente reunida em torno do lançamento. E levando em conta os cuidados sanitários. Foi um evento bacana e agradeço a presença de todos. O livro, Ana, ele faz um recorte desse período de 18 meses do governo Bolsonaro. Ele vai de janeiro, o primeiro artigo é de 2 de janeiro de 2019 até agosto desse ano. Então, são 18 meses e é uma coletânea de cerca de 70 artigos, mas ele tem 4 eixos que conformam o livro, né? E que procura desvendar a natureza desse governo, o objetivo estratégico dele, o que significou politicamente, a necessidade do enfrentamento, segundo a minha visão, é uma visão crítica, de oposição frontal ao governo. Então, esse é o esforço do livro. Ele faz também uma ponte com o livro anterior, como você citou, A Política Além da Notícia, que abordou a conjuntura de 2014 e 2018. Porque a Lava Jato foi que favoreceu a chegada do Bolsonaro. Sem a Lava Jato não teria Bolsonaro, né? É uma avaliação que eu faço e outros companheiros e outros analistas políticos. Mas o primeiro eixo do livro, ele trata da natureza do governo Bolsonaro. O que é o governo Bolsonaro, né? Qual é o fundo do seu governo? Quem são as forças que compõem esse governo, os interesses que ele tem, a composição do seu núcleo duro? Porque havia no início, Ana, da posse do Bolsonaro, basicamente 3 visões. Uma visão de que seria um governo fascista, completamente fascista. Uma visão de que seria um governo que se adaptaria ao jogo político imediato, né? E uma terceira posição, que é a que eu defendo no livro, que é um governo com traços neofascistas, mas, sobretudo, é um governo autoritário e neoliberal. O principal objetivo da vitória e das forças que acabaram apoiando o Bolsonaro é a aplicação do modelo neoliberal. Bolsonaro, ele é utilitário, é funcional para aplicar o modelo. Como a direita tradicional foi esfacelada e evaporou da eleição, os seus diversos candidatos, como Alckmin, Amoedo, eles se agarraram no Bolsonaro. Bolsonaro foi um antídoto para derrotar a esquerda, principalmente o que simbolizava o PT, né? A ameaça, segundo eles, do PT. Então, é um governo composto dessas forças da extrema-direita, que está presente, né? Dos generais de pijama,
que entraram no governo, eles têm muita força dentro do governo, eles têm 1/3 dos ministérios, então a tutela militar está presente no governo, e os neoliberais, representados pelo Paulo Guedes. E aí se junta grupos fundamentalistas religiosos. Essa é, digamos, a composição do governo. E, recentemente, o Bolsonaro adotou o Centrão. O Centrão entrou também no governo, com as pautas do Centrão fisiológico e as pautas da direita, porque o Centrão está sustentando todas as medidas do governo no Congresso. Então, essa é a conformação do governo. O Bolsonaro tentou dar um golpe aí no início do ano, todo mundo ficou sabendo, aquelas mobilizações, né? Pressionando o STF, ele não teve força. Então, ele se adaptou, de certa maneira, ao jogo político, mas não abriu mão do seu programa. O seu programa, ele segue aplicando de ataques ideológicos à cultura, à educação, aos artistas, quer implantar a militarização, criar uma rede educacional paralela de militarização das escolas, está em curso, inclusive aqui no Paraná. Isso ele faz em parceria com os governadores mais conservadores. Essa discussão de valores, de família, de forma reacionária, são as bandeiras, né? O Ministério da Damares, que é o Ministério Fundamentalista, são as bandeiras desse governo. Então, esse é o caráter do governo que o livro tem a sua primeira chave de explicação, né? É um governo neoliberal, um governo de extrema-direita, autoritário e com traços neofascistas. Ele não é completamente fascista, não porque o Bolsonaro não deseje, é porque ele não tem força. Ele não conseguiu liquidar, como o fascismo fez, com os partidos de esquerda, com as organizações dos trabalhadores, com as organizações populares, estudantis. Não conseguiu prender a esquerda ou colocar na ponta da praia, como ele falou, né? Então, esse é, digamos, um primeiro eixo do livro, né? O segundo é o programa neoliberal. Programa econômico, sobretudo, neoliberal, para adaptar o país às grandes corporações econômicas financeiras mundiais, o país agrário exportador, uma grande plantação de soja, de produtos primários para exportar. Esse é o projeto. Industrialização é secundária. Eles não têm nenhum projeto de desenvolvimento da indústria nacional. Não tem. Mas, assim, esse projeto ele não é propriamente, digamos assim, não é uma ideologia própria do Bolsonaro. Seria das forças que colocaram ele no poder. Exato, porque ele né? Você tem razão. Porque ele até antes, ele era, como ele tem uma origem militar na extrema-direita, ele tinha certos traços de defesa do Estado. Ele, inclusive, propôs fuzilar o Fernando Henrique durante o processo da Petrobras. Mas ele é oco, né? Ele faz o discurso conforme a necessidade. Aí juntou, como se diz no popular, a fome com a vontade de comer. Ele precisava de apoio da elite. Sem a elite, ele não ia chegar longe, porque ele era um marginal na política. Ninguém levava ele a sério. Então, o Paulo Guedes, digamos, Ana, foi o fiador desse pacto. Então, o mercado, a Fiesp, a Avenida Paulista, disse, não, vamos apostar nesse cavalo. Ele é duro, vamos ter que engolir, mas a gente vai controlá-lo e tal. Então, é isso. Ele adotou esse programa e essas forças sustentam esse programa, porque é um programa antitrabalhador, que o Temer já tinha iniciado, de retirada da CLT, dos direitos. Todos eles têm acordo em torno disso. Todos. O Maia, o Alcolumbre. Em algum momento acreditou também que poderia controlar ele, que poderia fazer com que ele se enquadrasse nos padrões da direita tradicional, ou ela ficou de fora mesmo, ficou à margem e quem dominou foi a extrema mesmo? Durante a campanha, o Alckmin não reagiu. Então, polarizou entre PT e Haddad, e eles assumiram o andar de cima, digamos, né? A elite econômica, financeira, assumiu o Bolsonaro. Foi isso, né? E ele fez aquela campanha demagógica de fake news, de ataque, mamadeira de piroca, aberrações que chegou até o povão
e teve uma votação. A eleição foi para o segundo turno e ganhou com cerca de 10 milhões à frente do Haddad, né? E há entre eles fricções, porque eles disputam ritmos, disputam, né, espaço político, mas eles têm acordo no essencial, no fundamental, que toca a nossa vida, a vida do povo, dos trabalhadores, que é o modelo econômico. Concentrador de renda, injusto, de acumulação de riqueza. Então, isso eles têm unidade completa, né? O Dória critica porque quer espaço político, quer ser uma alternativa. Mas o Dória e a bancada do Dória de São Paulo votam em tudo. Votam em tudo no Bolsonaro. O Maia critica algumas coisas secundárias, quando o Bolsonaro arrota na mesa, né? Eu uso muito essa imagem. O Bolsonaro é aquele cara que come com a mão e tal, choca a mesa, né? E o Dória não, é todo arrumadinho. Eles queriam mais um cara assim, mas não deu certo. Então vamos com esse pangaré, né? É um pouco isso. E na eleição de 2022, você viu agora, esse fim de semana, a direita tradicional, que eu chamo, né, que é os velhos partidos da direita, lançaram a chapa Huck Moro. Está aí na mídia, né? Eles estão ensaiando aí esse balão de ensaio Huck Moro. Eles estão testando o Dória, o Huck, o Moro, que é isso, é a mesma coisa do bolsonarismo, só que com educação, entre aspas, né? Mais educado, não vai fazer barbaridade, cuspir em jornalista, falar que estupra mulher, mas ela é muito feia, não vai fazer isso, mas vai fazer a mesma coisa. Por isso que é a segunda questão que o livro coloca, que somente a esquerda tem um projeto globalmente de enfrentamento ao neoliberalismo, porque ela apresenta uma crítica de fundo, ela tem um outro projeto de Estado, um outro projeto em que abre espaço para participação popular, democrática, abre espaço para o protagonismo dos trabalhadores. Isso a direita, tanto a extrema-direita do Bolsonaro como a velha direita, elas não querem. Elas querem que permaneça a atual situação para garantir as taxas de lucro e rentabilidade dos bancos e das suas empresas e seguir ganhando e massacrando o povo, né? Então, esse é o segundo aspecto do livro. O terceiro, rapidamente, é que é necessário, você não vai derrotar um governo desse tipo, autoritário, neoliberal, que enfrenta os trabalhadores, que é inimigo dos trabalhadores e do povo, somente com a resistência no Congresso, disputando ali dentro, que eles têm hegemonia. Se você não tiver um movimento social, Ana, um movimento popular, a mobilização popular, nós vamos ter dificuldade. Nós vimos agora nos Estados Unidos, só foi possível tirar o Trump. O povo votou não tão a favor de John Biden, era para tirar o Trump. E isso foi possível porque os negros morreram centenas, dezenas de negros nesses últimos meses, né? As mulheres e a juventude se reuniu, foram para ruas, protestaram, isso deu força para a vitória do Biden, né? Do Joe Biden. Então, isso tem que acontecer no Brasil, uma grande mobilização popular por baixo para cutucar as instituições e a mobilização do povo para impor uma derrota a esse modelo, ou nas ruas, como eu falo, ou nas eleições. São os caminhos políticos que nós temos. Ele foi salvo, eu sempre falo isso, pela pandemia. Ele estava no mês de março, abril, tentando o golpe, mas também estava crescendo uma resistência a ele, né? E veio a pandemia, ele conseguiu até crescer a popularidade com o auxílio emergencial de R$600, que eles não queriam. O auxílio foi uma construção da esquerda que propôs, o PT, inclusive, propôs um salário mínimo durante a pandemia, e houve um acordo de todas as forças ali do Congresso. O governo resistiu, mas foi derrotado, e assumiram ali as forças do Congresso essa ajuda de R$600, que agora foi reduzida para 300, pela metade, em plena pandemia que não para, e muita gente saiu nessa nova fase do auxílio emergencial. O governo cortou, né? Quando é necessário incluir mais pessoas e reforçar o auxílio.
E o auxílio deu uma popularidade em torno de 10%, ele tinha 20 e poucos, oscilava em 30%, ele chega a 40%. Mas não é sustentável. Não é sustentável num país com esse desemprego enorme de 30 milhões de pessoas, contando os desalentados, e cerca de 60, 70 milhões na informalidade, precários, trabalhando no bico, como se diz. Então, essa conta vai chegar aí, a partir de janeiro, e é possível que o país tenha muita explosão social, muito protesto, porque ninguém vai morrer de fome calado. As pessoas vão resistir, apesar da pandemia, do medo de se juntar na rua, de protestar. Então, isso, de certa maneira, deu um período que ele pôde fazer demagogia no Nordeste, viajar, né? Ele surfou aí. Mas hoje, isso é uma pesquisa do Ibope, em 7 capitais, ele tem uma avaliação menor que 50, e algumas, como na Bahia, ele tem 11 só. Né? Em Porto Alegre, a maioria da população condena o governo. Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, os seus candidatos não vão bem nas eleições. Então, são sinalizações de protesto a esse governo que nós vamos ver no dia 15, com certeza. Né? E a quarta questão é que nós, e a esquerda, precisa se preparar para esse momento do protesto popular. Ela precisa se preparar para conduzir esse protesto e ganhar as mentes do coração da população, se organizar e apresentar propostas para superar o neoliberalismo. Então, ela tem que ter um programa democrático popular, de inclusão, de recuperação da democracia, que foi bastante afetada desde o golpe de 2016. Enfim, apresentar um programa de conjunto, um outro caminho alternativo a esse do bolsonarismo e alternativo a esse da velha direita, do DEM, do PMDB, do MDB, e os candidatos que eles vão tentar construir aí, Dória, Huck, ou até mesmo o Sérgio Moro. Então, o livro faz um pouco esse traçado, sabe, da política desse período, e é um esforço de condensar em artigos de 4.000 caracteres, 3.500 caracteres, análise, né, de situações, né, e analisando o que pode, sempre além da notícia, porque a notícia todo mundo dá, mas cada um tem a sua visão, mas você precisa ter um olhar mais adiante do que está em jogo atrás da notícia, né? A notícia não é neutra, sempre ela tem uma perspectiva, uma visão. Então, esse é o esforço do livro, desse segundo livro, que nós lançamos ontem e foi bem recebido, isso eu fico alegre, tal, com um reconhecimento, né, desse esforço modesto. Na verdade, é um tema bem complexo, né? E acredito que você conseguiu compactar no livro um bom panorama aí dessa situação toda. Quer dizer, quem lê o livro vai conseguir ter uma ideia geral, uma ideia mais, não vamos dizer, resumida, mas ao mesmo tempo profunda desse período aí, desse governo. Ele tem quase 300 páginas, mas é feito em forma de artigos. Ele tem 2 anexos, um sobre a proscrição política do Lula, que é um tema caro na minha militância. A gente teve hoje faz 1 ano que ele saiu, exatamente hoje. Estou até com a camisa dele aqui, em várias línguas, Lula livre. Faz 1 ano que recebemos o Lula. Ele ainda não está com os direitos restabelecidos políticos. Essa é uma luta democrática de todas as forças populares para que o Lula tenha seus direitos e acabe a perseguição política que é movida contra ele, né? Uma perseguição e uma tentativa de bani-lo da vida política. E isso, todas as forças estão juntas, né? A direita, a extrema-direita e as instituições que são dirigidas por essas forças, né? Porque no STF ali tem hegemonia agora do Bolsonaro com a turma do Fernando Henrique. É esse pessoal que controla ali, né? A turma, os tucanos, né? E todos eles têm a mesma posição. Você vê que o julgamento do Lula é adiado, né? Sucessivamente adiado. É vergonhoso o Supremo
adiar. Ontem saiu uma carta de 14 personalidades pedindo que se tenha uma decisão sobre a situação do Lula. Então, tem um artigo sobre isso e um artigo sobre a esquerda e as eleições, em que eu defendo, esse artigo foi feito no final de agosto, ele entrou no livro ainda, que defende a necessidade da unidade da esquerda nas grandes cidades, São Paulo, Rio, não foi possível, e outras capitais não foi possível, mas a esquerda até está se virando aí na eleição. Né? Está com um bom resultado em Porto Alegre, está com boa perspectiva em Belém, com boa perspectiva em Fortaleza, em Recife, ou seja, ela também vai acumulando forças políticas para fazer esse enfrentamento que será necessário quando o governo Bolsonaro entrar em falência, porque ele vai entrar em falência política. Esse programa não cabe no Brasil. Esse programa não responde às necessidades da população e ele não tem alternativa para desemprego, ele quer mais arroxo, ele quer agora sufocar o serviço público, arrochar os servidores nessa reforma que eles falam administrativa. Eles não têm uma solução de fundo para a crise, a não ser jogar a conta toda para o povão e proteger a camada de cima, proteger os ricos. Então é evidente que isso vai ter choque, contradições, e a esquerda que pode, nesse cenário, abrir uma brecha e apresentar uma solução política. Em tese, resumindo, né, se fosse resumir, o livro trata disso, essa tensão na sociedade. Como nós vamos superar esse governo e o caminho político para superar. Né? O caminho político. E o povo tem experiência. O povo, as organizações, assim como derrotamos a ditadura, derrotamos o neoliberalismo do Fernando Henrique, nós vamos derrotar a direita, a ultradireita do Bolsonaro. Né? Evidente. Isso aqui não veio para durar e não vai durar. Se com o Fernando Henrique foi derrotado, parecia todo poderoso, iniciou as privatizações, nós também vamos criar as condições políticas para derrotar. O livro trata disso. E, no caso, essa unidade, né, da esquerda, você acredita que uma eventual unidade também com o PDT, né, do Ciro Gomes, é possível? Você acha que é viável? O que você pensa sobre isso? Esse é um debate grande, né, Ana? Esse é um debate grande que desperta paixões, né? Foi positivo o encontro, possível encontro que teve, porque foi divulgado um mês depois, né? Mas eu acredito que boa parte do PDT ainda se mantém no campo da esquerda e uma parcela menor do PSB. Mas o Ciro, ele tenta ser uma alternativa entre o bolsonarismo e o Lula, que ele chama, ele personaliza, né? Ele usa até esse termo lulismo e tal, né? Então ele busca uma terceira via, digamos assim, simplificando. Ele tenta criar uma alternativa entre o governo do Bolsonaro, esse projeto da extrema-direita, e o PT, que ele foi aliado há muitos anos. Para isso, ele bate no Bolsonaro, mas, sobretudo, ele bate no PT. Ele tenta desconstruir o PT, desconstruir a liderança. Isso causa muita confusão, causa muita divisão. O PT tem sido cuidadoso, a liderança do PT e tal. Claro que há caneladas, porque a política é assim. Né? Então, eu acho que se abriu um processo de diálogo, vamos ver como isso prospera. Mas o Ciro tem uma característica que é diferente do PT. O PT é um partido mais coletivo. É um partido que tem uma grande personalidade, que é o Lula, mas o Lula não diz tudo do PT. O PT ele tem choques internos, ele tem uma vida rica. Né? E o Ciro, que já passou por 9 partidos, ele carrega uma certa tradição de fazer política personalista. Então é difícil você ter pactos duradouros, porque ele gira muito em torno do objetivo mais imediato dele, sabe? Então isso pode criar, e está criando dificuldade. Então vamos ver, né? Eu sou daqueles que torço, e torço bastante para que a gente, toda a esquerda e a centro-esquerda, marche conjuntamente, se possível, com uma candidatura única em 2022. Né? Já defendia isso agora, dentro do partido, já nessas eleições, mas não foi possível.
Então, vamos ver se em 2022 é possível que toda a esquerda construa um programa, e em torno desse programa a gente vai escolher os nomes para esse projeto, né? E superando as personalidades, personalismo, mas é difícil. Se você centra um objetivo, que o comportamento que ficou marcado na história foi o segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro. Ele teve 12% do voto e ele foi embora. Ele foi meio que aquele garoto pirracento, foi embora, quando era necessário que ele sinalizasse, dissesse, olha, vamos votar no PT, eu tenho crítica, mas o meu eleitor, eu chamo o voto no PT. Ele deixou o eleitor dele, parte, inclusive, foi para o Bolsonaro, né? No momento que era necessária a unidade. Por quê? Porque ele pensa, naquele momento, ele centrou fogo no futuro, pensando no projeto dele. O PT vai perder e eu posso me colocar como alternativa. É difícil, porque já vaticinaram que o PT ia acabar, que o PT continua forte. Mesmo derrotado, ele fez a maior bancada, elegeu vários governadores no Nordeste, está se recuperando agora, Ana, nessa eleição, recuperando vários espaços de poder local que ele tinha perdido. Então, é uma força nacional, uma força com tradição, tem raiz, não desprezando nenhum outro partido de esquerda, nada disso. Mas ele está muito consolidado, né? Enquanto que alguns partidos lutam penosamente até para atingir a cláusula de barreira de 2%, né? Que é um problema, né? Então, essa questão vai agora, eu espero que passando as eleições, as direções partidárias sentam e criam uma agenda de debate, porque a divergência sempre vai existir, mas tem que ver os pontos de convergência e construir um programa para 2022. Esse é uma expectativa positiva que eu tenho, né? E acredito que mais do que isso, é uma necessidade, porque o país vai ter um vendaval social, é inevitável. Nós temos aí metade da população sem renda, sem emprego. Estou vendo que o gato quer participar, isso é bacana. Gato ou gata? Não sei, né, Ana? Faz hora que ela está tentando subir aqui. Ah, isso é bacana, isso é bacana. Oi! É gato? É uma gata? Ah, tá. Uma gatinha? Então, tomara que essa minha expectativa mais positiva se confirme, porque vai ser uma necessidade para a esquerda oferecer e, novamente, fazer com que a população se reconecte, se junte à esquerda para garantir as mudanças. Sem povo não há mudança. Então, agora eu quero saber um pouquinho sobre você, né? O pessoal vai saber do livro, então é bom saber um pouquinho do autor também. Fala um pouco pra gente como é que é a sua carreira, como que você começou, como você escolheu, né, escrever sobre política. Certo. Como aí sobre você, sobre o autor dessa obra. Certo. Olha, eu já tenho uma militância assim no jornalismo, né? Eu não sou formado em comunicação, né? Faculdade de comunicação, então. Eu estudei, eu me formei até na Federal, Gestão Pública e Ciências Sociais. E fiz 3 anos de Direito. Eu até estou pensando em voltar, porque Direito é bacana e tal. Mas desde 92, eu trabalho profissionalmente nessa área, né? Atuei muito tempo na imprensa sindical, em redações de sindicatos, produzindo materiais, jornais, cartilha sindical. Trabalhei também no Hora do Povo, um jornal que ainda existe até hoje em São Paulo, né? Trabalhei na universidade, também na área de imprensa, em diversos sindicatos. Então, tenho uma atuação profissionalmente. E a partir de 2012, eu comecei, antes até 2010, comecei sistematicamente a escrever para sites e blogs. Começou a aparecer, né? Ali 2008, 2009, sites e blogs, né? Uma imprensa que o pessoal chama alternativa, e eu já entrei nesse barco. Inclusive tem o meu blog, era mais atuante até nessa época, agora eu prefiro escrever nos outros, né? Então eu fui me especializando e tentando adequar
a linguagem para o meio, porque você não pode fazer artigos tão longos. Você tem que adaptar, não pode fazer tese, né? Você tem que fazer um esforço com que a pessoa... Porque a maioria das pessoas lê no celular. Ela abre ali, lê o artigo no celular, vê 3, 4 parágrafos, se interessar, lê tudo, quer uma boa foto, né? Você, então, essa linguagem, esse meio, que é poderoso, porque você chega longe. Hoje, eu sou publicado em todo o país. Eu escrevo em sites nacionais, em sites locais, todos são muito importantes, e nos sites do PT, que são vários, né? Então, eu faço esse feedback, eu vejo, saiu num site em Bauru, um site em Goiânia, em Brasília, várias páginas de político reproduzem meus artigos, várias, muito através do PT, né? Então, isso é bacana, eu gosto, e também é uma forma de militância. Além da militância social que eu tenho, política, partidária, acabou sendo um braço, entendeu, Ana? Um braço da minha militância, escrever, dar opinião, participar de live, de debate. E eu vi que isso alcança muito. Às vezes a gente vai para uma reunião, reúne 5 caras, sabe? 10 caras, e aqui, às vezes, tem matéria que teve um alcance de 150 mil visualizações, 10, 15 mil visualizações. Então, isso é bacana. Legal. Como eu disse, né, vou repetir, é um instrumento que você encontrou aí para poder atuar de uma forma ainda mais forte, né, na política. Fortaleceu a minha militância, porque acabo você interagindo com muita gente escreve, passa e-mail, comenta, critica, na esquerda, principalmente, né, diverge, outros, né, concordam, e a luta de ideias é necessária, sabe? Nesse momento. E eu tenho assim 2 posições que são de princípios para mim. E isso eu procuro refletir nos artigos, na minha militância em geral. Que é a primeira, a esquerda tem que firmar a identidade, principalmente nesse momento de ataques, em que você teve derrotas, né? Porque tem gente que acredita o seguinte: não, vamos até mudar de cor, vamos ficar mais suave, porque está barra pesada. Não, na barra pesada é que você tem que firmar a tua identidade, o teu caráter, a tua conduta, para você juntar gente. Pode ser pouco no início, mas essa tua liga, essa firmeza de princípio que vai te garantir para o futuro, porque você foi coerente nesse momento de trevas, nesse momento de dificuldade. Porque se você dilui, se você abre mão, relativiza a tua posição, você passa a ser desmoralizado. O inimigo não te respeita, inclusive. É muito importante ter o respeito do inimigo, porque as massas ficam te medindo, te olhando, né? E você vai ganhar autoridade política e moral, porque no momento mais difícil você manteve a sua conduta e coerência. Essa é a primeira questão. Então, uma força política, um partido, uma organização sindical, ela tem que manter a coerência, mesmo que cercada momentaneamente, mesmo que no momento de recuo, né? Como eu acho que já passou a fase mais difícil da esquerda. Agora o Bolsonaro é que está na defensiva aí cada vez mais. Ainda tem força, mas nós já temos condições de golpeá-lo, né? O primeiro ano foi muito difícil, os anos 17, 18, 16 foi muito difícil, mas agora a gente começa a viver um novo cenário. Então, manter a identidade e manter a tua perspectiva política, não abrir mão do teu projeto, né? Para conciliar. Por isso que o livro combate essa tese da frente ampla, sabe? Essa tese da frente ampla, aparentemente, ela é muito enganadora. Muita gente, não, tem que unir todos, porque o inimigo, né? O inimigo é forte, é poderoso. Então, é um instinto natural, né? Vamos unir todos que são contra para combater ele. Não, essa tese mistura alhos e bugalhos, porque eu não tenho nada a ver com Dória. Nós não temos nada a ver com Dória. Dória tem um outro objetivo, e no principal ele não é nosso amigo. Ele é amigo do lado de lá.
Ele é inimigo tão contra o Bolsonaro quanto os trabalhadores. Eles têm ódio aos trabalhadores. Eles têm ódio a um Estado nacional que proteja a população. Ele tem ódio ao SUS, está desmontando o SUS. Eles, nisso, estão, digamos, juntos e têm o mesmo pensamento, né? Então, portanto, é muito importante se manter o nosso caráter e identidade. Numa frente ampla, você dilui, você rebaixa o seu programa. Por isso que não deu certo aquele movimento no início do ano, que o Fernando Henrique tentou, o Flávio Dino foi junto, porque era o seguinte, eles queriam a defesa da democracia no geral, mas não podia tocar na questão das reformas econômicas, trabalhistas, porque aí o pessoal do PSDB não gostava. O Dória, não vou então, não vou para o ato se falar de reforma trabalhista. Então, era essa a contradição e não deu certo, né? E a segunda questão, que a esquerda deve se segurar, o povo. O povo e os trabalhadores é a nossa base, é a nossa alavanca. Nós não vamos fazer média com a classe média de direita, com os evangélicos de direita. Isso aí deixa para lá, isso é lixo. Se a gente não tiver o povo junto conosco, nós vamos perder, nós vamos ser derrotados, ou nós vamos ser abduzidos por alguém, abduzido por alguma fórmula política que não é a nossa. Então, essas são as duas questões que aí eu não perco o rumo, né? E outros companheiros que defendem, você não perde o rumo centrando nisso. Eu acabei de receber uma notícia aqui do Huck e tal, é isso, está fazendo a campanhazinha dele, né? Então, você não perde o rumo. Ter esperança na organização popular, no povo, e manter a tua identidade. Por isso que a gente se bate muito, uma série de companheiros, e eu procuro em todos os artigos fixar isso, né? O caminho independente dos trabalhadores e próprio da esquerda. A esquerda ter seu rumo político independente, não ligar o seu bonde, o seu vagão a nenhum tipo como Dória, Huck, Fernando Henrique. Isso não deu certo e não vai dar certo. Muito bom ouvir essa tua explanação. Realmente eu concordo que a gente até pode fazer algumas concessões, né? Mas tudo dentro do limite, não extrapola aquilo que é a nossa essência, né? Aquilo que é a base do que construiu a esquerda, né? Não tem como você negar suas raízes, você negar a sua ideologia para querer se adaptar ao momento. Porque o momento passa, né? E as ideologias, as crenças, aquilo que a gente luta, aquilo ali tem que continuar. Então, realmente, tudo tem que ter um equilíbrio aí, não pode ser assim solto, não. Eu agradeço muito e eu queria que você me dissesse, para a gente poder adquirir esse livro agora, como que a gente faz, onde compra, enfim. Olha, o livro foi publicado, quero agradecer mais uma vez a Cota Editora, Cota Editorial, uma editora de Curitiba, que está crescendo muito, já é uma editora nacional. Então, ela tem sites, redes sociais, está em algumas livrarias da cidade. Eu vou publicar, acho que amanhã, segunda-feira, aonde já foi distribuído pela editora. Então, você adquire o livro, tem um preço popular de R$ 39,90, da Cota Editorial, no site, na livraria virtual da Cota. Você também tem acesso ao livro pela Amazon. Você tem acesso ao livro pela Amazon. Pelo site das Lojas Americanas também, que vendeu outro, também tem acesso ao livro pela Lojas Americanas. E várias estantes virtuais. Essas mais conhecidas, todas o livro a Cotter disponibiliza, né? Então, você tem acesso pela editora e tem acesso por essas estantes virtuais na internet, né? Amazon, Lojas Americanas, principais outras também. Acho que Livraria da Vila, várias. Estou falando isso porque sempre é um trabalho que a editora faz. E você também encontra, por exemplo, no Nina Comida e Arte, você encontra em alguns espaços alternativos. Essa semana já vou estar publicando onde você também encontra o livro, né? E vamos ter um lançamento em São Paulo, isso estamos ainda organizando em dezembro, e acredito que vamos ter lançamentos ainda pelo Paraná, mesmo em Curitiba, entre dezembro e janeiro, porque o livro ele não esgota, ele não é um livro, apesar de falar de conjuntura, mas ele fala para frente, né?
Então, até aí, início do ano, nós vamos estar trabalhando com o livro, Ana, e já preparando o terceiro livro. Legal, então você me manda daí o link de onde está comprando agora, que eu coloco na descrição desse vídeo aqui lá no canal. Ok, eu mando. Bom, você encontra isso nessas páginas virtuais, Cotter, Amazon, Lojas Americanas. E você fazendo uma pesquisa pelo título vai encontrar, né? Vai encontrar. Então tá ótimo. E também a própria editora tem uma página onde ela põe os locais e tal, a Cotter. E eu vou estar sempre informando, né? Também. E para te encontrar também, só procurar Milton Alves no Facebook, encontro. Facebook, nos artigos, e também pode. Eu tenho um tanto de livros que eu trabalho, né? Então também pode fazer contato comigo nas redes sociais e a gente se encontra e tal. Sempre tem isso também, pequenas reuniões de sindicatos, já estão sendo agendadas, onde eu apresento o livro também. Então tem essa. Dentro do PT, diversos grupos, né? A gente também faz reuniões para debater política e discute. O livro acaba sendo um motivador para agregar e fazer debate político, que é o nosso objetivo também. Que ótimo. Então, eu vou te agradecer, vou terminando aqui o vídeo, tá? Muito, muito obrigada mesmo por você ter aceitado. Foi muito bacana aí esse nosso bate-papo. Ana, agradeço o espaço, agradeço a acolhida, a gentileza tua, o teu trabalho bacana de vocês. Espero, né? Sempre que me convidar, estou à disposição. Eu estou aprendendo um pouco a lidar com essa coisa de live também, né? Eu sou mais de escrever, né? Mas a gente tem feito agora, no último mês, várias sobre o livro, né? O livro suscitou, fiz para sites do Rio de Janeiro, São Paulo e vários aqui, né? E a gente vai também passando uma mensagem, uma conduta política, né? As pessoas vão conhecendo também, além do personagem, né? Da persona. O que interessa é a defesa de uma posição política que a gente faz através da obra, né? É isso aí. Bom, eu vou estar sempre te acompanhando, né? Estou sempre disponível. Obrigado. Aqui, eu tenho que te passar o livro uma hora, né? Sim, é verdade. Aí a gente se encontra aí em algum momento. Essa semana vou estar envolvido aí na eleição e tal. Com certeza a gente pode se encontrar. Eu sempre ando com um tanto de livros e tal. Então tá certo. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, Ana, e vamos se falando aí. Um abraço, boa noite, boa semana, e um abraço a todos que acompanharam essa live. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.